Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live ao vivo, esperando o pessoal chegar. Vamos ver quem já está por aqui. O pessoal está chegando. Estamos chegando aqui ao vivo. O pessoal está chegando para a live de hoje. Hoje é uma pessoa muito especial. Vamos lá. Ale Dourado está com a gente, boa noite. Roberto, Valentim, boa noite, estamos chegando. Sejam bem-vindos. Hoje é uma live muito especial. Esperar o Sensei Barbosa, Marco Barbosa entrar. O Mestre Barbosa já está aqui, deixa eu convidá-lo. Isso. Já estamos aqui. Ludmila, boa noite, seja bem-vinda. Mestre, opa, boa noite. Sensei. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Sensei? Tudo Tudo bem, jóia. graças a Deus. Como que tá a recuperação? Acabei de chegar, eu achei que ia chegar atrasado para o nosso encontro. Acabei de chegar da física. Oh, que bom. Tá de vento em pouco. Tá, não, tá. Agora é paciência, né, professor? Não tem jeito, né? Sensei? Tem que ir com Exatamente. paciência e cumprir o que tem que ser feito. Não, Perfeito. eu sei que vai sair longe. Não tem problema. Eu sei que estou dentro da meta. O negócio é paciência e comprometimento para fazer o negócio curar rápido, né? Perfeito. Que é uma virtude da gente, né? Que pratica, né? Sim, Paciência. exatamente. Primeiramente eu quero agradecer o tempo que o senhor está dispondo aqui para essa nossa live. Já de um bom tempo que eu estou querendo convidar você aqui para essa live, porque até pelo caráter do tema, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a personalidade do professor, do mestre Marco Barbosa. Haja vista que eu já tive uma outra oportunidade de chamar o senhor para palestrar lá na FMU, não sei se você lembra dessa, já faz mais de 10 anos atrás. E Foi um prazer enorme, foi muito legal. Isso, na época que eu fui docente lá na FMU, na disciplina de artes marciais e lutas, da Fundação Física, alguns alunos, inclusive alunos do senhor, né? Então eu achei que era o tema que eu já tenho um tempo, já estou um tempo elaborando. Eu acho que tem muito a ver com essa sua característica, essa sua personalidade, o seu caráter, né? Então a gente vai desenvolvendo a temática, e o senhor fica à vontade para falar. Primeiramente, dando boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada aqui na página do Sensei Marcelo Silva. E aproveitem o máximo aí, se vocês quiserem, der tempo para a gente fazer as perguntas aqui para mim e principalmente para o Sensei Barbosa, a gente vai ficar bem contente, tá bom? Mestre, eu queria que o senhor fizesse uma breve, contando um pouquinho da sua história, né? Aliás, a gente tem muitas particularidades em comum da história que a gente vem construindo aí ao longo da nossa carreira, né? Eu sou professor de Aikido, represento uma associação japonesa aqui no Brasil, sou faixa preta de Jiu-Jitsu pela Bering, atualmente treino alguns dias aí, a cada 15 dias eu estou indo brevemente um
pouco dessa história até hoje, como o senhor chegou no jiu-jitsu, como foi a sua trajetória aí, nessa trajetória de sucesso acima de tudo. Fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Muitas pessoas conseguem sair de um lugar e ir para o outro. Galgar. Galgar situações, galgar objetivos, conseguir objetivos. É um fato. Né? Se você ler, estudar, tem várias vertentes aí sobre isso. Fazer determinada atividade. Porém, a constância, que é uma palavra muito, muito importante que eu aprendi ultimamente. Aprendi a palavra, mas o sentido da palavra eu já sei há muitos anos por causa do meu professor. Isso que eu trilhei e trilho até hoje. Né? E tento construir uma estrada em cima disso, da constância. Né? Não adianta você plantar um tempo e parar de plantar. Você tem que plantar muitas e muitas vezes, continuadamente. Né? Você tem que continuar. Tem que plantar, para que você possa colher continuadamente também. É E um isso muitas cultivo. vezes. Estou Mas sabe que aqui. a sua conexão está caindo um pouquinho. A minha internet está caindo? A Eu qualidade? acho que sim. Tá Está me caindo um escutando? pouquinho. Tô. Mas de Tá vez me em quando ela escutando? para, volta, É, então pera um para, pouquinho aqui, deixa eu só volta. fazer uma modificação. Só um minuto, Sensei, só um minutinho aqui. Elo foi. Agora estou ouvindo. Só me confirmam aí se tá. Agora começou a Agora aparecer. ficou. Isso. Isso. É, foi a internet que eu mudei aqui do 2G para o 5G. Vamos lá, mestre, continue, por favor. Então, eu aprendi muito nessa pegada. Né? Aprendi muito nessa pegada. Isso sempre vai ser, né? A influência do professor, querendo ou não, nós somos o que somos porque fomos influenciados por pessoas, né? Fomos influenciados por pessoas para que Tá cortando. tá caindo um pouquinho. Tá caindo, tá caindo. Mas vamos lá, Tá vamos caindo. insistir. Vamos Tá. insistir. Então, professor, é em cima disso que eu tento trabalhar até hoje. Eu converso com meus professores, com o sensei Lucaqueiro, com o meu sensei, o sensei Sadal, que são pessoas mais velhas. Claro que eles têm pensamentos divergentes em relação a mim, aos meus, né, alguns padrões de comportamento que eu assumi, porém, uma base muito sólida sempre é plantada, né? Sim, sim. A gente tem que ter uma base sólida, um foco, um norte,
uma, 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 uma confiança de você pisar no chão. Você tem que construir uma estrada na qual você confie que você está pisando. É muito ruim, é muito perigoso, Sim, né? De você não ter confiança das pessoas, de você falar as sim, pessoas não sim. confiarem, de você fazer alguma ação as pessoas não confiarem. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. É em cima disso que eu aprendi a fazer as artes mais a arte marcial, né? Judô, jiu-jitsu. E, e eu acredito que é em cima de conceitos básicos como esse que se constrói vidas, que se constroem populações, que se constroem nações. A gente tem que ter alguns padrões de comportamento que possa nos ajudar a progredir. Pessoa que consiga. O senhor me permite, o senhor me permite uma interseção aqui. Tem uma frase bem interessante que o senhor falou numa das várias entrevistas que perguntaram para você o que você prefere, qual o caminho, criar um grande atleta ou criar uma pessoa desse ethos, né, desse comportamento, desse caráter muito pessoal seu. Então, Sensei, na realidade, as artes marciais é para isso, né? Como você sabe que Perfeitamente. o professor Jigoro Kano escreveu e deixou bem claro que o que fizeram com o judô, né? Ele estava ficando triste em ver o que aconteceu com o judô. Virou Perfeitamente. esporte. Desporto, quando um esporte, uma arte marcial cai para o desporto, ele perde totalmente a sua essência. Todas perderam, todas perdem, né? Quando você cai para o lado desportivo, com regra, Sim. regulamento, né? Uhum. Quando em si, sendo arte marcial, é outra coisa. E era esse pensamento do professor Jigoro Kano, de formar pessoas, né? De ter pessoas que sejam úteis para o bem comum, né? Pessoas que sejam boas para o bem comum. E querendo ou não, isso exige muita regra, muita disciplina, né? Muita disciplina. Muitas vezes as pessoas não se dão bem. O adolescente é muito assim, né? Sim. E Sim, sim. rebelde. Nós fomos, né? Nós fomos. Agora, o adolescente, eu tenho uma coisa comigo. O adolescente, eu tenho muito mais facilidade de lidar com o público jovem, adolescente, do que com o adulto. Porque eu até queria saber da opinião do sensei, porque o adolescente, na minha percepção e na minha experiência de mais de 30 anos dando aula de Aikido, de luta em escolas, né? Eu trabalho em 3 escolas atualmente. Eu percebo que o adolescente, se você tiver uma empatia por ele, tiver um acolhimento, inclusive pela própria momento de vida que ele está quebrando um vínculo, né? Ele está se desfazendo daquele vínculo familiar e procurando outras tribos, entre aspas, né? Outros vínculos que vão constituir o resto da formação da personalidade dele. Eu acho que é muito mais fácil o adolescente entender, mas sempre a partir também de um caráter pessoal, da personalidade do mestre, né? Do professor, no caso. O que o senhor, me fala um pouquinho, como que o senhor vê isso, essa questão do adolescente, do adulto, como que o senhor lida com essas questões do esporte, da arte marcial? Porque você sempre morou no Japão, né? Morou dentro de um templo, alguma coisa assim, não foi? Eu treinei uma universidade muito bacana, né? Que é TEM. Vários atletas especiais saíram dali. O próprio Kimura foi técnico de TEM, Sim. né? O próprio Kimura foi técnico de TEM. O único tricampeão olímpico é de lá, o atual fenômeno do judô é de lá. Então, é um lugar que produz muitos bons atletas. E uma cidade Sim. religiosa, né? Uma religião que sustenta tudo, inclusive a universidade.
Em relação ao que você falou, eu concordo. Mas também existem muitas exceções. Eu, eu trabalhei num clube, num determinado clube, e eu tive muita dificuldade com esses garotos, né? Assim como eu já trabalhei com adolescentes, em lugares bacanas, em projetos, e foram maravilhosos, né? E foram maravilhosos. Eu acredito muito nessa palavra que, né, se fala muito, é empatia. Empatia. Você, né, cativar a pessoa, saber como chegar no coração dessa pessoa. Porém, né, eu acredito muito que já trabalho com atletas, adolescentes que são somente simpatizantes da arte, adolescentes que gostam de competir. Já trabalhei com adolescentes de uma classe bem alta, já trabalhei com adolescentes de uma classe bem baixa. Olha, rapaz, tudo é formação de berço. Muitas vezes, claro, que o berço não funciona porque o cara é espírito de porco, né? Perfeitamente. Depende da classe social. O cara Uhum. é espírito de porco, é espírito de porco. Você Que é fala, aquele que nossa, já eu nasce tenho torto e não tem o que fazer, né? Às é, vezes. É e é verdade, às difícil vezes você passa. trazer esse cara para cá. Tive problemas com pessoas com muita grana e tive problemas com pessoas com pouca grana, de serem rebeldes, né? De você falar do cara que tem grana. Porra, meu, o cara tem tudo. Porque ele está aqui disposto a fazer. Eu não obriguei o cara a fazer. Ele veio ao clube, está pagando para vir fazer. Sim, 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 Pô, sim. né? E tem uma atitude, bom, uma atitude totalmente fora de questão. Assim como eu trabalhei também com garotos que da periferia, não, nada, não dá, desse jeito não dá. Né? Tem que tomar uma linha, tem que tomar uma linha, senão não dá pra gente conversar, a gente, né, trabalhar. Querendo ou não, dentro da sua academia você tem regra, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Por mais light que você seja, por mais gente boa que você seja, por mais um cara comunicativo que você seja, tem umas regras mínimas que as pessoas têm que cumprir. Até porque não é a casa deles, né? Eles têm que entender isso. Não é a Sim, sua casa. sim, Você está sim, entrando no sim. outro mundo. Eles têm que entender isso. E tem espírito de porco que não consegue, não consegue entender o mínimo básico. Uhum. Ô, mestre, o senhor tem É difícil, é complicado você lidar com tudo isso. E o senhor tem crianças também. uma. Eu trabalho já há mais de 30 anos com criança. Meu público mais forte é o infantil, né? Eu tenho a Tá. academia dos adultos, mas eu tenho muita criança. Já passaram na minha mão mais de 5 mil crianças, né? Então, eu tenho até uma certa facilidade para trabalhar com criança. Mas eu percebo no dojo, principalmente no dojo central do senhor aqui na Remanso, que muitas vezes são pouquíssimos mestres, professores de jiu-jitsu, em específico do jiu-jitsu, que tenta buscar ainda uma certa liturgia, uma certa condição, Uhum. né? Esse ethos, esse comportamento, e ethos eu estou Sim, pegando da, 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 do conceito de Aristóteles, que viveu lá em 350 anos de Cristo, né? Que ele diz que essa questão do ethos tem muito a ver com uma retórica, que é a arte da comunicação, de como você vai levar, no caso, a arte, o jiu-jitsu, né? A modalidade, o seu trabalho, para o público, né? E dentro disso, não é o ethos não é só a retórica, ele tem a poesia, que é a capacidade, né, de discussão poética. Então, que é uma característica muito, muito vista, muito viva em você, né, Sensei? Porque eu vejo que às vezes o senhor pega textos, livros de referência e leem para os seus alunos. Né? Eu vejo sim. que está todo mundo sentado. Eu acredito que tem até uns que estão ali olhando, mas pensando em outra coisa. Né? Mas eu ainda percebo que ainda o senhor busca, e eu acho que isso veio do judô, depois o senhor me confirma, né?
inclusive de ter vivido no Japão e de um ambiente religioso, né? Que, para quem não sabe, a arte marcial ela tem esse contexto metafórico, né? Tem essa metafísico, né? Não é à toa que os dojos tradicionais de judô, de karatê, de aikido, de kendo, tem lá o kamidana, ou se não um butsudan, que representam, né, essa parte, esse quarto elemento que eu costumo dizer, que é o elemento metafísico, que está além disso, né, além da parte física, da parte técnica. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho disso, né? Como que é a dificuldade do dia a dia de estar levando, a partir da sua vivência, que foi muito rica, né? Não só competitiva, até hoje, né? Competição, o senhor gosta, faz e pratica com muita competência, mas qual que é a dificuldade que tem hoje para o público do jiu-jitsu, mesmo porque ainda o jiu-jitsu tem essa cara, né? Esse estereótipo de ser pessoas abrutalhadas, pessoas mal educadas, né? Nós temos esse estereótipo. Quando eu falo que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e o pessoal fica até meio assim, se eu falo que eu sou do Aikido, o cara, pô, do Aikido, que legal, fala, mas jiu-jitsu ainda tem uma reticência muito grande, né? Que para mim me entristece, né? Porque eu adoro, para mim a minha diversão no tatame é treinar jiu-jitsu, né? Eu fico numa outra natureza. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se o senhor tem essa dificuldade, como que o senhor elabora isso dentro de si próprio e como que o senhor consegue, através do seu caráter, já que é unânime, quando a gente fala em mestre Marco Barbosa, todo mundo fala, pô, baita professor, tem uma baita metodologia, mas acima de tudo de uma personalidade exemplar. Fala um pouquinho disso pra gente, Sensei, por favor. Primeira coisa é exemplo. Eu vi isso nos meus professores, né? Eu vi isso, presenciei isso por anos e com o passar do tempo, quando eu era mais jovem, competidor, com situações que vão acontecendo na vida da gente é perfeitamente normal. Muitas vezes você está por cima e você, né, não raciocina da forma que deveria raciocinar, né? Ter um professor ali do lado e puxar a tua orelha. São períodos que você passa que você, de repente você ouve o seu professor, não, esse cara está viajando. Não é bem assim, né? Nós temos um sim, e só com o tempo nós vamos dando valor a esses caminhos, esses centros. Quando você está perdido, volta para lá. Está perdido, volta para lá, né? De ter uma base. Eu sempre tive uma boa base. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, vai, volta, mas eu sei que se todas as vezes que eu errar, se eu quiser acertar, faço o que tem que ser feito. Se eu não fiz o que tinha que ser feito, eu errei. Se eu fizer o que tem que ser feito, eu não vou errar, eu vou acertar. Porque é fazer da forma correta. Por um tempo, quando eu entrei no Gil, principalmente, o judô é um pouco mais, né, segue uma linha mais formal, né? Eu Exatamente. deixei de fazer um pouco, né? O pessoal do Gil relaxado, deixei de fazer um pouco. Aí, com o passar do tempo, eu falei, não, isso não posso perder. Meu professor lia para mim, meu professor passava informação para mim, até porque na época não tinha internet, né? A única informação que eu tinha era do professor. Ele é japonês e recebia revistas do Japão. Ele traduzia para nós. Aí você fala, pô, olha só o cara, meu. Ele pega as revistas do Japão, traz para cá, traduz e passa para gente. Olha Genial. só o trabalho, isso é professor, né? Isso é Genial, professor. genial, genial. E, poxa vida, eu falei, meu, eu não posso deixar isso morrer, porque também é uma responsabilidade que, se eu quero ser um bom professor, assim como esse meu professor foi bom para mim, eu, no mínimo, tenho que fazer, né, algumas coisas que possa espelhar a outros, né, as boas situações, boas leituras que possam agregar na construção não só do atleta, todas as vezes que eu leio, eu pego podcast, de personalidade. Ou isso independe também do esporte, né? Já peguei o Sim. Bernardinho, já dei o exemplo do Guga. Então, são pessoas de outros esportes também.
e que também são exemplos de superação, todos Sim, dentro da sua sim. modalidade, né? E trago também personagens do judô que também estão relacionados diretamente com a criação do jiu-jitsu brasileiro. Isso daí é muito grande do professor. Quem direciona as aulas, o que eu vou passar para o meu aluno? Somente técnico? Um dia ele vai aprender com internet, um dia ele vai passar, sei lá. Né? Hoje a internet ajuda, mas também atrapalha. Né? As pessoas ajudam, mas também atrapalham muito mais, tem muito mais volume de gente. Elas Exatamente. ajudam, mas também atrapalham. E muitas vezes um garoto que de repente está construindo por um bom caminho, tem alguém leva e constrói por um outro caminho. Você vê que de repente tem resultado agora, mas no futuro o cara vai ficar velho. O cara vai ficar velho. Que estrada que ele vai construir, né? Hoje se fala Uhum. muito essa palavra Perfeitamente. de legado, ele construindo. E você, como nós falamos lá no começo, né, professor? A construção é diária, né? A semeadura é diária, não dá para parar. E uma renovação constante, né, É, Ceci? É aquilo que exatamente. você sempre tem que estar se analisando. Bom, eu me tornei Exatamente. analista por isso também, né? Aquela coisa de você É, sempre estar observando os sinais, né? exatamente. Enfim. Então, com o passar do tempo, não só pela percepção das situações que vão acontecendo ao seu redor, mas também por você trocar conhecimento, você buscar conhecimento em relação a isso, buscar pessoas que sabem muito sobre isso, para te dar uma luz, para te dar um, um encaminhamento. Aí você, você vê muitas vezes o garoto, eu vi muito isso no judô, né? Aí eu, quando eu era mais garoto, eu via os professores antigos bons passando necessidade. Aí eu falei, meio, pensava, onde ele errou? Ele não era para estar assim. Onde ele errou? Uhum. Onde ele errou? Né? Por que que ele errou? Né? E isso é difícil. Eu não quero ser igual a ele. Eu admiro ele, Sim, por ele ser o professor que sim. ele é, pelas atitudes e tal, mas eu não quero ser como ele. Né? Eu quero ter essas qualidades que ele tem e outras. Né? E outras. Eu não quero passar chegando velho. Hoje, o jiu-jitsu mostra muito isso. Hoje está mostrando muito. Né? De pessoas que não são excelentes executores, excelentes atletas mesmo, né? Excelentes atletas. Mas se preocupa um pouco com outro tipo de formação, que é muito importante. Sem dúvida Né? nenhuma. Muito importante. Aliás, Ceci, deixa eu fazer uma abertura aqui, até fazer uma propaganda aproveitando aqui. O meu curso de formação filosófica que eu dou pela plataforma, né, aqui pela internet, é um curso online, é justamente a percepção que eu tive eu tinha muito conteúdo acadêmico da época da faculdade, né, e quando eu fui desligado da faculdade, há 2 anos atrás, saí de lá em 2017, eu falei, o que eu vou fazer com esse conteúdo? Vou deixar morto aí? Então, assim, eu estou tendo uma surpreendente demanda do público que busca de forma quase que ávida por conhecimentos que envolvam a filosofia das artes marciais. Né? Então, quando o senhor fala disso, né, que esse outro setor, né, que envolve as artes marciais, né, eu sempre falei, né, que são 4 pilares, né, as artes marciais, de uma maneira geral, conceitualmente falando, né, nós temos o pilar físico, que é o que a gente pratica ali, né, no tatame, treina, técnica, aprimora, condicionamento físico, enfim. Temos a condição e o pilar psicológico, né, que a partir da sua do ethos comportamental da academia, do professor, né? Você adquire uma capacidade de resiliência, de respeito, perceber, empatia, lidar com as próprias emoções, lidar com os seus próprios complexos, né? Como o senhor muito bem falou, não é a sua casa aqui dentro, é um lugar de treinamento, é um lugar de polidez, é onde você vai ter que se haver com as suas emoções, né? O terceiro pilar, que é essa questão
do aprimoramento da filosofia, do pensamento, do que você pensa em relação ao outro, o que você pensa em relação a si próprio, quais são as fundamentações ali da prática, e por fim essa parte, né, metafísica, que é da espiritualidade propriamente dita, que é a concatenação desses três pilares anteriores, né? Enfim, por favor. Olha, eu vou bastante ao Japão, tanto o Japão quanto a Coreia. Todas as academias que as pessoas pagam muito e academias que as pessoas pagam menos. Todas. Isso faz parte do treino. Não é que ele pede. Acabou o treino, todos limpam o dojo. Perfeitamente. Perfeitamente. A academia que o cara paga uma grana, tem a toalha toda, tá bonitinho dele. Privê. Acabou o treino, ele vai limpar o tatame. Perfeitamente. Perfeitamente. Academia da galera. Acabou o treino, eles vão limpar o dojo, eles vão limpar banheiro, vão limpar tatame, vão limpar corretor, vão limpar a academia. Sim. Vão limpar a academia. A academia inteira. Todas que eu fui. Quando estive no Japão, era isso. Eu montava os tatames, que tinham, acho que naquela época que eu fui, em 95, 97, 99, quando o meu mestre era vivo, eu acho que eram 80 tatames, só que aqueles tatames de 2,20, né, de palha ainda. Então eu tinha, como eu era o Uchideshi, né, era aluno, eu que tinha que montar, né? E aí todos varriam, chegavam os outros alunos, varriam, depois eu desmontava, todo mundo varria e passava aquele pano no assoalho, né? Exatamente. Na universidade, lá em Tenri, onde eu treinei, olha que a universidade produz grandes atletas. E a hierarquia, lá não tem jeito. Tudo é hierarquia. Primeira anista, segunda anista. Primeira anista tá ferrada, faz tudo. Né? Quarta anista já fica mais de boa. Os corrais, né? Eles limpavam o dojo. Eles mantinham o dojo limpo. O dojo é gigantesco. Não é um negócio pequeno. O dojo gigantesco. Os caras que limpam o tatame. Né? Tem os garotos que são mais novos, que conseguem grandes títulos, eles são mais novos, eles limpam o tatame. Os mais velhos, eles limpam o tatame. Sei como que é no Dojo Central, como que o senhor orienta os seus professores. Aliás, o senhor tem um escrete, né? Vamos dizer assim, não é nem um time, é um escrete de bons, excelentes professores, né? E eu falo porque eu treino com o Nonô, aliás, o Nonô Sensei, eu conheço ele desde os 3 anos de idade. Ele, 3 anos de idade, né? Que ele morava aqui na França Pinto, ali embaixo, né? Aliás, nós moramos na mesma rua, né, Sensei? Sim. A gente é vizinho, além disso. E como que é que o senhor orienta os seus professores, os seus faixas pretas que dão aula em outros dojos a respeito dessa atitude que é tão comum para quem já treinou judô, lá na minha academia do Aikido também, eu peço, os menos vão ter que limpar o tatame no começo do treino, mas que no jiu-jitsu não é um modo operandi, né? Não é um modo comum. Como que é que o senhor orienta? Se o senhor tem alguma dificuldade nisso? Como que o senhor faz lá na central? Explica pra gente um pouquinho. Eu tenho vários horários da academia, tem bastante horário. O horário que a garotada limpa o tatame é do meio-dia e meio. Acaba, eles vão varrem e passa o produto. Né? Aí eu tenho as aulas da tarde. Como termina muito, muito tarde as aulas, aí eu tenho um funcionário para fazer essa faxina. Sim. Os alunos não fazem. E aqui não é comum, né? Não é comum. Eu gostaria de colocar, né? Mas vai levar um tempo. Eu quero pegar uma outra situação que nós já estamos trabalhando. Tem o portal. Hoje o faixa marrom, ele faz uma sequência de cursos. Tem que poder pegar a faixa preta. E com o passar do tempo... Muito legal, muito legal. Né? E com o passar do tempo, eu vou colocar isso para professores. Um esquema em que os professores vão... Eu acredito que você ensinar principalmente artes marciais é uma responsabilidade muito grande. É só com o passar do tempo que você começa a ver o peso disso daí, de como você influencia na vida das pessoas. Né? Hoje eu tenho 52 anos. Quando eu dava aula com 20 e pouco, 30 anos,
eu conheço garotos dessa idade que hoje são homens, né? Hoje tem 40 anos, 30 e poucos anos, são homens. E que eu vi garoto. E você olha e você fala, nossa, como eu influenciei na vida dessa pessoa, né? Imagina se eu... E isso também não importa a classe. Tem garotos com maior poder aquisitivo e tem garotos com menor poder aquisitivo. Você vê muito mais latente num garoto com menor poder aquisitivo. De você olhar para isso, nossa, eu consegui transformar a vida dessa pessoa, né? Eu consegui transformar a vida dessa pessoa. E é só com o passar do tempo que a gente se toca, né? Porque os nossos professores já falavam isso, é a gente que não se toca. Então, só com o passar do tempo que você se toca disso daí. Por isso que aquela coisa, é melhor você ter um garoto para a sociedade do que um competidor. O competidor é bicho, né? Você quer fazer um bicho é fácil, né? Não é difícil. Dá para fazer. É só ele estar Perfeita. disposto, é só ele estar disposto a virar Perfeito. bicho, é fácil, né? É facinho, facinho. Essa é a Descambar para parte esse lado, mais fácil, né, Zezé? essa é a parte Essa é a mais parte fácil. fácil, né, Zezé? É. Essa é a parte fácil. É só você descambar, falar, agora é isso. Vamos fechar a academia, os neguinhos vão dormir tudo aqui, vou trazer treino todo dia. Isso daí é fácil, é o mais fácil. Agora você educar e fazer com que ele ganhe ainda é outra coisa. É aí a arte, né, Sensei? Hum, Aí que é a grande arte, né? É aproximar as polaridades, né? O que o taoísta fala, né? O próprio Confúcio na sua discussão ética, né? Dos Analectos que ele escreveu, né? Essa questão de trazer, fazer o indivíduo criar no indivíduo, né? Palavras de Confúcio, o despertar de um bem para o bem comum, sim, né? E sim. que dá trabalho. Ele mesmo fala que dá um trabalho isso, né? Nós estamos Dá um falando de... trabalho. Olha, quando eu vi essas ações comuns, eu morava em Bastos antes de ir para o Japão e qualquer atividade que tinha na academia ou alguma festa, cara, eles se mobilizavam de um jeito e que as coisas aconteciam de uma hora para outra. Sim. Que eles se organizavam, ó, nós vamos fazer a festa tal, nós vamos fazer o evento tal. Os caras se reuniam e uma semana estava tudo planejado, chegava no dia, no horário, se reuniam. Pronto, e pronto. Então saiu tanta gente, cara, né? Saiu tanta gente. Acabou também, acabou, vai, vamos limpar. Aquele Da meia hora, multidão, tudo né? mobilizado, né? Assim mesmo. Assim. Você fala, Verdade. nossa, tá tudo limpo, né? Não precisa mais, não precisa mais limpar, né? É uma coisa impressionante, né? E nós não temos esse senso, né? Sim, Nós não temos sim, sim. esse senso. Por É mais outro educado, ethos. É outro por mais, ethos, é outro caráter, né? por mais educado que o brasileiro possa ser, gentil, educado, ele não está elevado a esse, ele não está educado a esse, Não, é um outro nível. infelizmente não. E todas as vezes que as pessoas pensam nesse outro nível, com certeza as coisas, as ações na sua volta estão bem melhor, né? Tá todo mundo Sim. engajado nas mesmas ações. Uma vez eu entendo, apesar que Tende também é uma cidade especial, uma cidade muito religiosa. Uhum, Pelo uhum. menos Tende, eu garoto, 21 anos. Eu vinha do dojo da universidade até o meu alojamento, dava uns mais 150, 200 metros, era bem próximo. Uhum. E começou a garoar. Aí tinha uma senhora, hein, com um guarda-chuva na mão, assim, andando. Ela viu que eu não era japa. Você Sim. quer o guarda-chuva para você chegar? Ela ofereceu o guarda-chuva para mim. Uhum, uhum. Eu falei, não, só tá dois. Não, fica tranquilo, né? Ela parou, você quer o guarda-chuva? Né? São... Você já foi no Japão, professor? Eu já fui 6 vezes para lá, 6 CC. vezes. É, Vê seis como é o vezes. trem? Não é legal? O cara entra Não, no vagão, cumprimenta o vagão, aí vai sair do sim. vagão, vira, cumprimenta as pessoas que Cumprimenta estão aí lá. novamente. Não, e detalhe, o senhor está citando
o metrô, o trem, ali é todo mundo com o seu celular, com fone no ouvido e aquele silêncio, né? Quer dizer, é a educação que é pelo ouvido do outro, educação pelo espaço do outro, né? Eu concordo plenamente, né, que nós somos, e eu até entendo porque nós, como povo ainda, né, nós não nos tornamos uma nação, nós somos um povo ainda. Essa é a minha percepção. E por quê? Porque, primeiro, nós somos muito novos enquanto país, né? Nós temos 500 e poucos anos, né? Você pegar a história do Japão, pelo amor de Deus, é milenar, né? Passaram por guerras e mais guerras, né? Então a gente poderia até fazer uma live para falar dessas coisas. Mas eu acho que é justamente isso, né? Nós ainda estamos engatinhando do ponto de vista de entender a coletividade como algo que beneficia todo mundo. Então, quando o senhor fala do dojo do senhor, pô, como é difícil instituir, agora que eu estou começando, já pensando na formação dos faixas pretas, como é difícil a aceitação, porque as pessoas não acreditam que um professor tem que ser educado, que um professor tem que estar limpo, que um professor tem que sentar corretamente, que ele tem que ser um exemplo, né? Ele tem que ser um exemplo. E que hoje a percepção, principalmente do jiu-jitsu, né, é aquela coisa que você tem que ser marrento, com um cara mal, você tem que falar errado, você não tem que falar português direito. Não, pelo amor de Deus, errado não. Não é? Você está entendendo, Messi? Não é verdade? Então, mas na academia do senhor, o senhor fala, não, falar errado não. Na minha academia também. É muito difícil. É muito difícil. Tanto que quando eu estava lá na FMU, quando eu chamei o senhor para dar palestra, eu chamei o mestre Flávio Bering, que depois eu fui treinar com a equipe, né? Eu sou faixa preta da escola Bering, inclusive. Eu falei com o Fúvio Saba, que é da Dragão, né? Que é amigo meu, o senhor conhece muito bem ele. Eu falei, por favor, arrume algum professor de jiu-jitsu que fale português corretamente para vir na FMU, porque eu não posso colocar qualquer um. Ele falou, tem dois, o mestre Flávio e o mestre Barbosa. Eu falei, então vou com ele. Hierarquicamente o mestre mais velho, né? Eu convidei ele e depois, logo em seguida, eu chamei o senhor para lá. Foi muito legal. Problema de comunicação é terrível, né? Principalmente palavras mal usadas em frases. É tenebroso mesmo. E perigoso. Né? E perigoso. E perigoso. Mestre, me fala uma coisa. Dentro dessa característica da sua personalidade, né? O senhor tem uma história. Certamente você teve uma base familiar que também te deram conceitos de ética, né? E eu acho que nada acontece por acaso, né? Me fala qual foi a grande dificuldade dessa transição do judô, que o senhor é originário do judô, de uma cidade famosíssima, para quem não sabe, Bastos é da onde saiu grandes campeões, inclusive atletas olímpicos, não é, Sensei? Lá de Bastos, né? Exatamente. Isso. E qual foi a maior dificuldade dessa transição? Desse ethos, desse comportamento que vinha de uma linha religiosa, de ter estudado numa universidade, ter compreendido a cultura japonesa com tanta profundidade. Como que foi essa transição para o jiu-jitsu? E o que o senhor mais sentiu? Fala, putz, grito. Ou se teve algum arrependimento, enfim, fica à vontade para falar. Eu me espantei muito, né? Eu e minha esposa, né, a Carla, nós começamos juntos. E pela informalidade, pela extrema informalidade que é o jiu-jitsu, né? Que era, né? Hoje também continua, né? Mas aí começamos a fazer, e o esporte é legal, o esporte é bacana, né? Comecei a competir, comecei a ter bons resultados, e para mim era muito tranquilo. Para quem vivia o judô e começava a viver o jiu-jitsu, era muito tranquilo, o pessoal era muito light, saía na hora da competição, antes pesava um dia antes, pesava, então o cara ia competir, a gente estava no hotel, cara, vamos embora, vai começar daqui a pouco isso. Esquece. Os caras, na hora que ia lutar, chegavam lá e
Era uma coisa louca, coisa estranha, né? Coisa que não acontecia com o Com o judô. judô, né? O judô é dia É, 2 dias antes, né? Imagina. coisa que não acontecia com o judô. Então foi uma troca. É claro que é muito estranho, né? Você ter que se adaptar a essas novas situações. Mas dificuldade, não tive dificuldade. Eu tive dificuldade para me acertar, né? Porque muitas vezes, ó, o Joaquim Teixeira, muitas vezes você se larga demais, né? Aí você tem que voltar um pouquinho, né? Sim, sim, sim. É uma observância constante, né, Cecê? Isso acontece, isso é normal, Sim, né? sim, sim, sim. Muitas vezes você entra no mundo e vai, não, calma aí, então, tem a base, volta para a base, volta Sim, para base, volta para base. Tá dando errado, volta para a base. Esse caminho aí não é, não dá certo. sim. Né? Eu gosto do pessoal do GIA. O pessoal do GIA é mais fácil de conversar, é mais tranquilo de conversar, porém, falta muito a maioria das pessoas, né? Falta principalmente informação didática, né? Como Uhum, uhum. Sim, proceder, os procedimentos mínimos básicos. sim, Procedimentos mínimos básicos para poder dirigir uma academia. Quer dizer, para poder dar aula numa sim, academia. Aí o sujeito sim, quer abrir uma academia. sim. Aí ele tem que ter uns conceitos mínimos para Aí é outra gerir uma história. academia. Sim, sim, que já é difícil, hein, Cecê? Nossa, como é difícil. Ainda mais nessa época, né? É muito. Mas vou abrir uma academia, rapaz. Cuida, Antes eu pensa bem. falei, não Vai abre, perder abre que é condição. legal, abre que é legal, mas, cara, tá bem. É verdade, é muito difícil, muito difícil. É. Sensei, me fala uma coisa. Fazendo um comparativo, já que o senhor está tão profundamente hoje, é uma referência no Brasil e no mundo, não só de atleta, como atleta, né? Das conquistas que o senhor quebrou, na verdade, uma hegemonia, a gente sabe da história, né? Quebrou uma hegemonia da família Gracie, né? Da grande luta que o senhor teve. Mas, acima de tudo, demonstrando também uma competência metodológica, didática no ensino do jiu-jitsu. O senhor acha que, pegando a sua experiência lá de trás do jiu-jitsu, quando o senhor começou a se engendrar por esses caminhos, e hoje, ao que se deve essa tomada de uma certa consciência? Não vou dizer que está lindo, maravilhoso, mas o senhor acha que deu uma melhorada em termos de qualidade de ensino, de relações interpessoais? Os professores atuais, eles têm uma diferenciação em relação aos antigos, eles estão mais evoluídos do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da consciência da importância de uma boa educação para se transmitir para os alunos. Como que o senhor vê esse panorama? Como que o senhor faz esse comparativo? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Ah, sim, com certeza. Os professores hoje estão mais preocupados. Mas isso também não reflete em relação ao que eles passam para os alunos. Eles podem estar mais preocupados, Entendi. mas de repente não estão conseguindo repassar essa forma de passar a luta propriamente dita, Sim. O né? método, O seria o método. método? Uhum. Hoje se faz muitas academias têm os métodos, né? Eu acho todas muito legais, muito bacanas e que funcionam. Não adianta falar que não funciona porque funciona, Uhum. né? Mas você engessar muito, ó, faixa branca tem essas posições, faixa azul tem essas posições, você vai engessando os caras naquelas posições. Eu acredito muito em o cara aprender a fazer, independente Uhum. do que seja, dele conhecer o corpo, dele ter uma consciência corporal plena, né, dele Uhum. saber das suas dificuldades, dele saber de suas qualidades, dele realmente sentir o que ele está fazendo, independente da posição. Eu também eu penso de uma determinada forma. Um faixa preta, senhor professor, quantos golpes você aprendeu na Nossa, muito poucos. vida? Muito Quantos poucos. Eu patadas? confesso que muito Quantas poucos. patadas?
Mas o que te passaram? Quantos golpes você viu durante a sua vida? Ah, Quantas muitos. coisas Vi muitos, muitos. Muitos, eu vi que você muitos. foi em seminários, aulas, viu Sim, um monte de sim, posição. Dessas sim, daí é o sim. que você falou, meia dúzia, né? Que é o que eu Você aplico cresceu. mesmo, É, a escola, é o, né? exatamente. Tudo que você consegue fazer, tudo que você consegue criar, é em função das suas capacidades, né? Perfeitamente. É em função das suas capacidades, né? Você pode, de repente, você pega um adolescente, você pode estragar o caminho dele ou você pode melhorar, você pode potencializar o caminho dele, dependendo de como você passa isso. Então, ainda se perde muito nessa relação. O garoto vai chegar com 20 anos, beleza, muitas vezes ele vai estar ganhando, mas ele está muito específico numa situação sua. Uhum. O corpo dele não tem Tá limitado, né? Isso quer dizer que ele está é, limitado a uma ideia. uma situação, né? Ele Entendi. não consegue se abrir para o novo, não consegue se abrir para novas situações, Uhum, uhum, até porque ele não aprendeu essas novas situações, né? Então, eu uhum, acredito nessa forma de ensino. É em cima disso que eu trabalho. uhum, É exatamente em cima disso que eu trabalho. Eu tenho as posições, na realidade, as posições, elas são consequência de um bom desenvolvimento motor. uhum. O cara, para ser um bom executor, ele tem que ter uma boa capacidade motor. Então, não dá para você focar na posição, você tem que focar no movimento, fazer com que o sujeito aprenda a se movimentar, conhecer seu corpo, para que ele consiga aprender a posição, e não ao contrário, Uhum, sim, ter sim, a sim. posição como o fator principal. Uhum. Né? Não que não seja importante, mas uma posição bem aplicada é consequência do que você sabe fazer, não é verdade? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Se a sua qualidade motora for ruim, vai ser na mesma proporção. É isso que muitas vezes a dificuldade em estar passando para os professores. E é isso que eu coloquei nos cursos e vou colocar novos cursos, justamente Sim, para que os professores consigam entender esse caminho que eu quero seguir. perfeito. E o senhor é formado, né, Sensei? Rapaz, não sou formado. Eu fiz 6 anos de educação física e não me formei. Não, mas o senhor frequentou a faculdade, né? 6 anos, Fiz 6 né? anos, fiz 6 Você anos não de pegou o faculdade, diploma. não peguei diploma. Eu entrava, eu sou da época de 85. Ah, Eram então 3 anos de faculdade. Eu fiz um ano, Sim, parei, sim, fui sim. para o Japão, voltei, fiz mais um ano. Aí vim para São Paulo, fiz mais um ano e meio, parei. Viajei, fiz mais um ano, parei. Aí falei, meu, desisto. Quando entrou, eu não desisto. Desisto, porque eu não vou conseguir fazer. Mas eu Pois ganhei é, bastante, meu professor. Ganhei não, bastante. e desenvolveu, lógico, ter tido contato mesmo, ter feito o ciclo, né? O senhor desenvolveu um método que é tão reconhecido aí, né, por praticamente todas as pessoas que conhecem o seu trabalho, né, CC? Isso é formidável. Eu mesmo tenho a oportunidade de conhecer, eu assisto muita coisa, nunca fiz uma aula pessoal, vou lá, só sobrar um tempinho, vou fazer uma aula do senhor, Por mas favor, por favor. foi fruto de muita quebra-cabeça, né? E de percepção, Sim. né? De o que está ocorrendo, né? No processo todo aí, no caso do nosso Sim. jiu-jitsu, né? Imagina, ó, professor, antes, quando eu comecei no Gil, o professor chegava lá, dava meia hora, 40 minutos de física, dava uma, duas posições, uma nada a ver com a outra, uma chave de Entende? braço e uma chave de perna. Entende? E dois, três bolas. Era dois, três bolas. É isso mesmo. Né? Então, como que você ia aprender? Eu tinha toda uma metodologia que eu aprendi no judô, Sim, todo sim. um Veio com uma caminho. bagagem, né? Tinha uma bela É, de uma bagagem, né? já sabia, né? Não tinha tanta experiência, mas já sabia. Pô, criança se porta de um jeito, Sim, sim, tem conduzido sim. no fórum, adolescente. E o competidor de alto nível. O tratamento é outro. Sim, Né? São sim. todas situações diferentes. E no Gil não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Aí você fica, pô, como é que eu vou conseguir aplicar isso
né? Porque eu não consigo dar aula assim, eu não vou dar aula assim, eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí você tem que observar, aprender também jiu-jitsu, aprender posição, aprender Sim, movimento. Você tem que aprender, né? sim, Teve uma época que eu arbitrei muito. Por que que eu arbitrei muito? Porque não tinha internet. sim. A informação demorava para chegar na VHS. Ninguém queria dar o VHS de uma luta para você assistir. Era um trampo para você conseguir assistir a luta de um cara que você vai lutar. Não tem a fita, mas não te dou. Era Sim. desse jeito. Ah, Mano, várias sabotagens, né? eu tenho a fita, mas não te dou. Como que eu vou aprender jiu-jitsu? Então eu comecei a arbitrar para poder ver o que os caras faziam, Uhum. né? E foi assim que eu fui aprendendo as posições, movimento, né? As finalizações e tentando trazer o que eu aprendi no judô pro jiu-jitsu, porque não tinha nada. Tinha e ainda tem esse método, né? Que é engessado. Sim. Eu Uhum, sim. uso tanto. Não está errado, mas é mais engessado, né? Mais engessado. Sei, eu acho que isso é tão bacana, né? Por isso que eu gosto muito de trazer pessoas, personalidades, eu costumo dizer, tão inspiradoras, né? E você certamente inspira muita gente, né? Pela sua história, pelo aquilo que você conquistou como competidor e como professor acima de tudo, né? Eu acho que o caráter, daí, né? O ethos, né? Comportamental do praticante de jiu-jitsu deve ser seguido como exemplo, né, a sua figura. Porque realmente a gente sabe que foi uma batalha juntamente com a sua esposa, né, que também está ali sempre de mão dada com você. É bonito de ver, né, vocês dois ali na academia, um apoiando o outro. Eu não conheço ela tão intimamente, mas eu observo, né, e como é rico isso, né, como é bonito de a gente ver. E o jiu-jitsu, até para tirar esse estigma dessa coisa, nada melhor como o exemplo do senhor aí de estar falando um pouco da sua experiência, de como que o senhor age, de como o senhor ama a arte, né? Tá nos Sim, olhos, né? Como o senhor ama, isso é uma roupagem, né? Já de longa data, né? E como o senhor contribui para a educação, acima de tudo, das pessoas que procuram principalmente a sua figura. Tá acabando a nossa live, mestre. Então, bacana, infelizmente. foi muito legal. Foi um Mas bate-papo olha, eu muito queria legal. agradecer. É uma honra para mim ter mais uma personalidade aqui do esporte que a gente tanto ama, da arte marcial, principalmente do Arte marcial. jiu-jitsu, né? E que tem tanta experiência e, acima de tudo, tem esse ethos, esse caráter, esse bom caráter, né? Que realmente o nosso Brasil precisa, né? Ainda mais em época de eleição. Por favor, se inspirem aí, viu, na hora de votar no Messi Barbosa, tá bom? Não vai fazer porcaria aí do seu voto, não, viu? Por favor. Messi, últimas palavras, por favor. Bom, eu agradeço a todos que entraram aí, vários amigos, vários alunos. Obrigado a todos que entraram. E eu acredito que é a palavra-chave, a palavra centro de tudo. Constância. Os, Constância. Eu acho os. que Mestre, eu acho que essa palavra cabe em tudo, né? Constância para crescer, constância em tudo. Eu acho que essa palavra é muito boa. É a que pega, resume tudo na nossa vida, né? Constância. Uma coisa perfeitamente. correta tem que ser constante. Não pode ficar, faz correto e volta. Faz coisa correta e errada, correto e errado, correto. Isso daí é difícil. Para ser constante é difícil. É difícil. O meu mestre Masana Ueno, né, do Aikido, né, que é a minha arte que eu trabalho, que eu treino também, ele dizia assim em japonês, ele falava Itsumo aruite kudasai. Quer dizer, sempre caminhando. Caminhando, sempre andando. Mestre, Olha. muito obrigado pela live, muito Obrigado, obrigado eu. aos pessoal, aos seus admiradores, meus alunos estão aqui, o pessoal do curso de formação. Aliás, curso de formação para os seus alunos, hein, Sensei? Viu? Vamos lá. E Manda para mim para eu agradeço. poder divulgar. Tá bom, Sensei, mando sim. E agradeço Por mais favor. uma vez, desejo que o senhor tenha uma recuperação mais rápida possível e a gente se Estou encontra lá tendo. no Dojo Central.
Obrigado, professor. Obrigado, Sensei. Boa noite. Fica com Grande Deus beijo a aí. todos. Obrigado Fica por com tudo Deus. aí. Boa noite. Eu que Boa noite, agradeço. gente. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Vai ficar gravado aqui para quem quiser assistir depois, tá bom? Tchau, tchau. Sensei.